Filipenses capítulo 3, verso 1. Você que está nos visitando, está aqui conosco hoje. Nós estamos aí há um tempo pregando o livro de Filipenses. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai até em certa medida fazer uma guinada, uma curva de coisas que ele estava falando, e nós vamos entender um pouquinho hoje isso aqui. Filipenses 3, verso 1 diz assim para nós: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome nessa manhã. Obrigado por tudo aquilo que desde já o Senhor nos permitiu viver. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos ajuda, Senhor, a abandonarmos o senso de justiça própria e confiarmos inteiramente pela fé na sua justiça, na obra que o Senhor realizou. Que isso seja a nossa esperança, que isso seja aquilo que sustenta a nossa fé por todos os dias da nossa vida, no nome santo de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo inicia esse tempo aqui no capítulo 3 dizendo: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Lembra o contexto? Paulo preso em Roma, já estava ali há algum tempo. A cidade de Filipos perseguida, o povo cristão perseguido. A partir de 1 ou 2 anos após essa carta, a perseguição ainda vai aumentar, com a chegada de Nero, com o incêndio em Roma, uma perseguição feroz sobre os crentes. Mas o chamado de Paulo a esse povo é: alegrem-se no Senhor. Há um objeto da nossa alegria. O objeto da nossa alegria não necessariamente são nossas conquistas, não necessariamente são nossa família, não necessariamente são nossos dons, não que nós não podemos nos alegrar nisso, amém? Traz alegria a nós. É prazeroso termos uma boa família, é prazeroso conquistarmos, crescermos financeiramente, essas coisas são boas, mas há uma alegria que os crentes encontram no Senhor. Há uma alegria, há uma paz que a Bíblia chama que excede, ultrapassa o entendimento, a razão, que para alguns que olham de fora, por exemplo, ao verem nós sendo perseguidos ou passando por algumas coisas para sustentarmos e mantermos os valores da fé cristã,
Para o povo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? Poder de Deus. Porque há uma alegria. Deus é o autor da alegria. Amém? Toda boa dádiva é dada pelo Pai dos céus. A alegria, a virtude desse prazer intrínseco a nós, vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. E por vezes tentarmos criar esse tipo de alegria que vem do Senhor artificialmente em outras esferas da nossa vida, presta atenção nisso, é o que por vezes vai nos levar à tristeza. Não que nós não podemos encontrar alegria em várias outras coisas da nossa vida, mas a alegria no Senhor é nele que nós encontramos. E se artificialmente tentarmos reproduzir isso por meio de outras práticas, de outros desejos e de outras virtudes, isso será a nossa ruína. Isso será a nossa ruína. Alegrem-se no Senhor. E por que Paulo pode falar isso com grande convicção? Porque existe um Deus que o salvou. Um Senhor Jesus Cristo que entregou-se por eles, que morreu por eles, que sacrificou-se por eles, que tomou o lugar deles, que conquistou para eles algo que era impossível às mãos humanas, que viveu por eles e que serviu a Deus com toda a integridade. E agora eles poderiam olhar para Jesus pelos méritos da obra de Cristo, pelo sacrifício, pela obra dele, e encontrar alegria. Quando você se sentir triste ou desanimado com algumas questões da sua vida que por vezes são normais que aconteçam conosco, porque nós estamos nesse período do ainda não. Já temos o Senhor em espírito e em verdade, em plenitude, mas ainda não temos Ele, vivenciando com Ele a plenitude dos tempos, quando acontecerá na sua segunda vinda. E esse ainda não é um processo que por vezes nos leva a situações difíceis, como Paulo estava vivenciando situações difíceis, e com amor e carinho. Isso é normal a todos nós. Normal. Nós passaremos por tribulações, por problemas, por lutas, por morte, por doença, por tristezas. Essa é, infelizmente, o estado que o pecado trouxe à humanidade, até que Cristo restaure todas as coisas no seu reino precioso. Por vezes vivemos isso. E ao que devemos recorrer mediante essas circunstâncias? A cruz de Cristo. Depositarmos novamente os nossos olhos naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância, que por vezes é horrível, porque mostra a dor, o sofrimento, a angústia de alguém que era santo, puro e justo, mas que por meio daquele sacrifício nos traz alegria. No dia da tristeza, busque alegria no Senhor. No Senhor, na obra de Cristo, na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: escrever-lhes essas coisas de novo, as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Em resumo, a fé cristã não tem nada de novo, não é verdade? Às vezes a gente quer achar tantas coisas novas na fé cristã, mas a fé cristã é uma fé milenar. Aquilo que por vezes nós estamos lendo aqui hoje, conversando, talvez irmãos nossos leram e conversaram há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. E o mesmo Espírito de Deus que falou com eles e edificou eles naquele momento, está falando conosco, edificando a nós e participando junto nesse momento conosco hoje. Mas sobre as mesmas coisas. Sabe, nós devemos ter um cuidado nesse afã ou nesse excesso de querer coisas novas, porque por vezes nós mal entendemos as coisas básicas da fé cristã, os princípios elementares que nos salvaram,
que edificam o seu povo, que mantêm o seu povo. Escrever-lhes as mesmas coisas não é cansativo. O ministério pastoral, falo isso, né, com respeito. Por exemplo, por vezes eu repito e repito as mesmas aulas nos cursos de membresia, às vezes as mesmas palavras, os mesmos textos. Isso não é cansativo. Isso não é cansativo. Isso é importante para nós, ao ponto de Paulo dizer para nós que isso é uma segurança para vocês. Por quê? Porque no afã, talvez, de quererem conhecer outras coisas, desejar outras coisas, o que aconteceu com muitos durante o período da cristandade? Se perderam. Foram para outros caminhos. Foram para um lugar distante. Em nome do novo de Deus. Em nome da nova revelação, da nova história, de algo agora que o Senhor estava fazendo, mas que nunca fez, como se nós e a nossa geração fosse então a geração mais especial nos últimos 20 séculos, e que Deus não possa ter feito com outras pessoas. Você entende como às vezes esse discurso, ele é um pouco problemático? Sabe como às vezes a gente assumir uma postura de que não, agora Deus vai fazer algo diferente como nunca fez. Meus irmãos, o que Deus precisa fazer conosco é nos relembrar o que Ele já falou. Continuamente. Continuamente. E tem muita coisa que Ele falou que talvez a gente não entendeu. Eu não sou contra a gente aprender as coisas novas, mas que já estão aqui. Já estão aqui. E tem tantas coisas. Não é verdade? Semanalmente a gente vem aqui. Semanalmente a gente se debruça diante da palavra, e a gente lê, e a gente presta atenção nos versos, e a gente olha o que está acontecendo, e isso é bom. Isso é muito bom. Sabe, tenha alegria nisso. Deixa eu falar algo para você aqui como uma exortação, mas um chamado de atenção. Se você tem tido dificuldade de ouvir continuamente acerca da mensagem do Evangelho, cuide do teu coração. Se colocar diante da exposição da obra salvífica do Senhor para você já se torna algo frio e sem sentido, cuide do teu coração. Guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Se a obra salvífica de Jesus não te faz ter alegria, prazer e felicidade a cada vez que você a ouve, cuide do teu coração. Isso é importante para nós. A fé cristã, o apóstolo Paulo vai comparar ela, por exemplo, a como de um esportista, a como de alguém que se disciplina, que vai replicando as coisas. E isso é parte da nossa vida. A ceia do Senhor, por exemplo, que nós celebramos hoje aqui, é uma celebração perpétua e contínua. Para quê? Para que nós não nos esqueçamos, para que nós não tiremos os olhos do que foi feito por nós. E escute isso, isso é uma segurança para nós. Quando nós, como igreja, perdemos os valores, as virtudes e a continuidade do que a fé cristã traz para nós, isso é um perigo, é um grande perigo, ao ponto do apóstolo Paulo, no verso 3, chamá-los a um cuidado com os cães. E Paulo não estava falando dos cães de rua, ok? Não era sobre isso, mas existia sim uma simbologia nesse sentido. No primeiro século, por exemplo, algumas pessoas tinham sim animais domésticos, mas era muito pouco. A grande maioria dos cães viviam nas ruas, viviam mexendo no lixo, mexendo nas coisas, roubando comida. Eles eram dessa forma, desse sentido. E por vezes a Bíblia utiliza, o termo como um adjetivo pejorativo, cães. E Paulo está apontando para algumas pessoas. Paulo está apontando em especial aqui nesse texto para os judeus ou os judaizantes. Como assim esse termo? O que faz de diferença sobre isso? Existiam os judeus que não eram convertidos a Cristo, que eles não participavam da igreja cristã e perseguiam a igreja cristã, e eram contrários à igreja cristã, e não adoravam o Senhor da glória.
Em certa medida, os judaizantes eram os judeus convertidos, que tinham se integrado na fé cristã e que alguns deles ainda tentavam trazer para dentro da fé cristã as marcas do judaísmo, as festas, a circuncisão, a dieta alimentar, princípios, de certa forma, que já haviam sido vivificados plenamente no sacrifício de Cristo, realizados, consumados. Por exemplo, nós não precisamos mais circuncidar as nossas crianças, porque a circuncisão, ela foi substituída pelo quê? Pelo batismo. A marca do cristianismo, a marca da fé cristã, não é mais uma marca exterior na carne, mas é o batismo que representa uma marca interior no espírito. Nós não precisamos mais, por exemplo, realizar algumas obras que eram feitas de purificação, de lavagem, de cerimônia, em relação aos rituais judaicos, aos sacrifícios. Por quê? Porque Jesus cumpriu plenamente. Jesus foi o sacrifício perfeito. Tudo aquilo que apontava, que prefigurava, foi realizado em Cristo. Mas esses homens estão se infiltrando na igreja, como o apóstolo Paulo vai os chamar, como cães. É interessante porque os judeus, eles olhavam para os gentios e chamavam os gentios de cães. Os judeus tratavam os gentios, ou seja, o povo que não era de Israel, e isso incluía os cristãos que estavam se convertendo dos povos romanos, gregos, bárbaros e outras nações, como cães. E Paulo usa aquele adjetivo, usa aquela forma de linguagem no contraponto, dizendo: olha, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que chamam vocês de cães, cuidado com aqueles que têm essa falsa circuncisão. Paulo usa um paralelo também, diminuindo esse sentido. Algo falso, algo apenas exterior, algo apenas que é manipulado, que é humano. Eles fazem isso de forma artificial, mas a verdadeira circuncisão somos nós, ele vai dizer. Somos nós que estamos adorando a Deus pelo Espírito de Deus. Paulo vai desmistificar essa realidade de que nós podemos exteriormente ser algo, mas interiormente sermos outra coisa. Na fé cristã, ela inicia-se de dentro para fora. É uma fé distinta de uma fé que é realizada de forma apenas, o quê? Exterior e visível. Mas é uma fé que nasce no interior do ser humano. O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre ele. E esse texto é muito interessante. Até me babei aqui. Paulo vai dizer que ele vai apresentar quem ele era. Por quê? Porque quando a gente pensa no primeiro século da era cristã, a gente tem que entender que o judaísmo daquele período não era um judaísmo puro. Não era o judaísmo que a gente encontra nas 12 tribos, os filhos de Israel. Não é mais esse judaísmo. O judaísmo do primeiro século já foi muito mudado, já foi muito transformado. Vamos lá, 700 anos antes dessa carta ser escrita, houve uma invasão em 10 tribos de Israel, as tribos do norte, que elas foram destruídas pela Síria. Praticamente, essas 10 tribos elas já eram inexistentes. O que a Síria fazia? O que geralmente nações invasoras faziam para destruir a posteridade de nações? Elas faziam mistura. Elas se casavam, por exemplo, com as mulheres, matavam os maridos, tiravam as pessoas daquela cultura. É daí que nasce, por exemplo, os samaritanos. O samaritano é um povo híbrido. O samaritano é um povo que foi misturado, que os assírios invadiram a região deles,
da parte norte do povo de Israel e se misturaram com aquele povo. Por isso que os judeus tinham desprezo pelos samaritanos, porque para os judeus, os samaritanos não eram puros, não eram uma continuidade de Israel. Apenas duas tribos se mantiveram. Qual era? Judá, ali em Jerusalém, e Benjamim. As duas tribos que permaneceram lá. E Paulo está olhando para aqueles homens e está dizendo: olha, se alguém tem razões para se confiar na carne, ou seja, na sua genealogia, na sua natureza, na sua antiguidade, nos seus antepassados, na sua vida, sou eu. Porque a grande parte dos judeus do primeiro século eram o quê? Eram prosélitos, eram pessoas convertidas ao judaísmo no decorrer da sua vida. Filipos é uma cidade de uma colônia romana, distante de Jerusalém. Nós não estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando de uma cidade que provavelmente foi evangelizada, vou usar esse termo, né, que dá para nós entendermos, foi evangelizada por alguns judeus. E os prosélitos eram os judeus convertidos depois de adulto, que vinham à religião judaica e aprendiam na carne, nas obras da sua força, do seu mérito, a servir a Jesus. Por que Paulo fala que ele foi circuncidado no 8º dia de vida? Porque a maioria daqueles homens não foi circuncidado no 8º dia de vida. Os ismaelitas, por exemplo, que eram os descendentes de Ismael, eram circuncidados com 13 anos. E os prosélitos, os judeus convertidos ao judaísmo, eram circuncidados quando se convertesse. Ser circuncidado ao 8º dia era uma marca de pureza. Era uma marca de alguém que tinha por trás de si pai, mãe, judeus, que talvez há séculos e há período antes mantinham aquela prática, aquela observância. O apóstolo Paulo fala que ele sim era um pertencente do povo de Israel. Paulo está falando para aqueles judeus que queriam ganhar a salvação e a justificação pela obra, dizendo: meus irmãos, vocês nem sabem qual é a genealogia de vocês. Vocês nem sabem de onde vocês vieram. Vocês nem sabem, talvez, se o seu avô, seu pai, seu tio foi. Portanto, fazendo um paralelo, tome cuidado para sustentar o teu cristianismo numa falsa genealogia, porque teu pai, tua mãe, teu avô foi crente. Sabe, o apóstolo Paulo está falando que isso não tinha um valor desse sentido. Não que não é bom, amém? Ter um pai, uma mãe ou algo disso, mas isso não é a evidência do verdadeiro cristianismo. O apóstolo Paulo fala: olha, eu sou da tribo de Benjamim. Se remontar a minha genealogia, vocês vão chegar lá atrás. Vocês não são. Sabe, vocês estão se infiltrando agora aqui na igreja de Filipos, tentando trazer para o povo de Deus uma nova mentalidade, uma nova natureza, dizer: olha, eles precisam de Cristo, mas as festas, mais, vamos aplicar, mais a campanha, mais o óleo ungido, mais, não precisa de mais. Quando nós adicionamos coisas a mais do que a fé em Cristo, nós deturpamos a fé em Cristo. É somente pela fé. Aliás, isso foi um termo caro na Reforma Protestante. Por quê? Porque o catolicismo e outras vertentes adicionavam algumas coisas. Precisa da fé, mas precisa da penitência. Mas precisa de outras realidades, de outras realidades, de outras realidades. Não, é somente pela fé. O apóstolo Paulo diz: quanto à lei, o fariseu era um grupo de judeus. O fariseu era um grupo de judeus, estima-se que tinha no máximo, naquele período do primeiro século, de 5 a 6 mil homens. Era um grupo que vai nascer com o retorno do cativeiro babilônico, onde há então ali novamente agora o estudo da lei, a apropriação disso, e aquele povo era responsável pela exegese, interpretação, ensino da lei, em comparação aos outros judeus, às outras pessoas que mal conheciam, que mal entendiam, que não tinham participação. O apóstolo Paulo fala: olha, meus irmãos,
Ele não está falando isso com um ar de orgulho, porque a gente vai entender depois. Diante da lei, diante da prática do que vocês estão exigindo, eu era o que tinha mais zelo. Eu era um perseguidor. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. E o texto é belo quando ele fala, né? Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda. Mas para mim, que por vezes pensei que eu poderia me justificar ou me achegar diante de Deus com bom êxito, com bom mérito. Falei, não, eu não consegui. Eu não consegui. Quando eu leio esse texto, que às vezes parece um pouco orgulhoso da parte do apóstolo Paulo, mas eu consigo perceber compaixão dele. Eu consigo perceber o amor dele para os seus compatriotas judeus. O amor dele para com os irmãos dele. Para com as pessoas que eram do povo dele. Ele fala mais do que perca. Sabe, eu considero isso como esterco. O esterco, você sabe o que é, eu não preciso desenhar aqui. Mas o esterco era um tipo de situação que era jogado fora, os excrementos, que ninguém voltava lá para botar a mão. Ninguém voltava lá para ver como é que tinha acontecido. Né? Ou na nossa casa, depois que a gente puxa a descarga, a gente quer saber para onde vai, o que acontece, como realiza. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, a justiça que procedia da minha carne, do meu mérito, eu joguei fora e eu nunca mais fui atrás dela. Eu nunca mais quis me colocar diante de Deus justo pelas minhas práticas, pelas minhas obras. Joguei fora. Eu as considero como esterco, comparado ao conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Porque Paulo perdeu. Aos olhos daqueles homens, Paulo tinha perdido. Aos olhos daqueles homens, Paulo que estudou em Jerusalém, Paulo que foi um discípulo de um sumo sacerdote, Paulo que foi colocado na função, por exemplo, de um aprendiz para possivelmente se tornar um ancião no templo de Jerusalém, junto aos fariseus, junto à melhor parte do judaísmo. Aquelas pessoas pensavam assim, Paulo é louco. Paulo é maluco. Como que ele abandonou isso? E um paralelo, por vezes, da nossa vida também é verdade. Em alguns momentos, em situações da nossa vida, nós temos que abrir coisas, abrir mão de algumas coisas por causa de Jesus. O que para o mundo, por vezes, também é loucura. Também é um extremismo. Mas, quando nós encontramos a Jesus, o que deve acontecer conosco? Deve acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deve ter em nós um desejo gigantesco de conhecer mais a Jesus. Sabe, quase incontrolável, eu quero mais. Eu quero entender mais sobre o meu mestre, eu quero entender mais sobre o meu Senhor, sobre o meu Salvador, eu quero me relacionar mais com Ele, eu quero mais Ele. Em alguns momentos, e aqui eu não estou dizendo que você precisa fazer isso ou não, mas você vai entender coisas da sua vida que talvez você vai ter que abrir mão por conhecer mais a Jesus. Eu não quero, como pastor e como igreja, dizer para você, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Não quero. Porque eu acredito que isso é algo pessoal, seu. Você sabe, por exemplo, quando talvez algumas coisas estão tomando uma proporção indevida na sua vida, que roubam de você o privilégio e a oportunidade de conhecer mais o Senhor. E você sabe quanto isso dói. Não é verdade? Todos nós, em alguma instância, já passamos por isso. Eu já passei por isso. Você já passou por isso. De realizarmos e fazermos e gastarmos a nossa vida em coisas que por vezes a gente viu e falou, nossa, por que eu fiz isso?
Por que às vezes eu passei tempo ali sobre isso? Por quê? Sabe, se eu entendi que é uma profunda grandeza e preciosidade num relacionamento com o Criador que me amou e veio ao meu encontro e agora quer se relacionar comigo, como gastarei a minha vida em outras coisas? O apóstolo Paulo, com amor, com muito amor, com muita compaixão desses homens, está dizendo para eles, dizendo claramente para eles: olha, não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Deixa eu falar para vocês, vou parafrasear Paulo aqui. Eu sei o que vocês tentam. Eu sei que vocês querem chegar diante de Deus justificados. Eu sei que vocês, querem fazer a circuncisão, querem fazer tudo certinho, querem fazer as festas, querem fazer todas as boas obras, querem merecer. Eu sei. Eu fiz isso também. Eu também tentei. Eu também fui por esse caminho. Eu também achei que as minhas boas obras, que o meu mérito, que o meu zelo, que a minha capacidade, que o meu intelecto, que a minha razão, que a minha demonstração diante das outras pessoas, que tudo isso, ao chegar diante de Deus, seria como um teste dizendo aprovado. Mas eu não fui. Eu não fui. Ao ponto de quando Jesus me alcançou, fazendo aqui a ilustração do apóstolo Paulo estava perseguindo a Cristo e a sua igreja, perseguindo o próprio Cristo, de tão perdido que ele estava nas práticas das suas boas obras. E quantos legalistas hoje, ao ponto de quererem colocar uma exigência indevida sobre as pessoas, passam a perseguir o próprio cristianismo e os cristãos, pelo um mérito de justiça própria. Meu caro, deixa eu falar algo para você. A gente vive um período da história em que fala-se muito de meritocracia. Isso no ambiente de trabalho talvez é muito legal, mas na igreja é um câncer. Na igreja é um falso ensino, uma heresia. Ninguém é justificado mediante a prática da lei. O que é ser justificado? É ser agradável a Deus, é ser aceito por Deus, é não chegar diante de Deus em punição, em estado de receber a ira de Deus, que ela é devida a todos, inclusive a você. Ser justificado diante de Deus é ser aceito por Deus, é ser recebido por Deus, é ser agradável a Deus. E deixa eu falar algo para você, você não vai conseguir fazer isso com as suas boas obras. Se você vem aqui nessa igreja, porque você pensa que por você vir aqui, por você separar o seu domingo, porque você mostrar que você é uma boa pessoa, com valores, e aí agora Deus então tem que compensar você, você está perdido. Porque ninguém é justificado diante de Deus mediante as obras da lei. Ninguém é. Você não é justificado diante de Deus porque teu pai foi muito crente, porque tua mãe foi muito crente, porque tua avó foi muito crente. Você não é justificado diante de Deus porque você dá o dízimo, porque você oferta na igreja, porque você ajuda os pobres, porque você faz ações sociais. Você não é. Isso é uma realidade que a gente tem que entender. Sabe, a justificação pela fé foi um dos grandes quesitos da reforma protestante. Porque o catolicismo entendia que a justificação era resultado de ações humanas, de obra humana, e crê nisso até hoje. E Lutero, por exemplo, vai se levantar dizendo, de forma muito clara, o justo viverá pela fé. Falando de Romanos 1,17, o texto que ele se converteu. Porque Lutero, vou fazer aqui, ele tentou como Paulo. Ele se flagelava,
ele fazia todas as coisas perfeitas, ele acordava na hora certa, ele orava na hora certa, ele lia o que tinha que fazer, ele fazia toda a cartilha cristã, mas ele se achegava diante de Deus com um senso de punição. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. O apóstolo Paulo diz que, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Presta atenção nesse termo, procede. Procede. Eu não tenho tempo para tratar tanto de história aqui, mas esse foi um dos principais termos da Reforma Protestante. Enquanto os católicos argumentavam que não procedia de Deus, mas que era um acontecimento posterior, Lutero dizia, não, procede de Deus. Procede de Deus. Procede de Deus. A nossa justiça, a nossa aceitação diante de Deus, de termos um relacionamento com Deus, de sermos justos e podermos ser parte da família, não procede das nossas boas obras. Procede de Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque quem de nós poderia chegar diante de Deus hoje, em perfeito estado de justiça, e dizer para Deus, o Senhor tem que me aceitar porque eu sou bom? Eu mereço estar aqui. Eu faço uma brincadeira às vezes com as pessoas, né? Imagina você chegando na porta do céu, sendo recebida por um dos anjos, e o anjo pergunta para você, por que eu deveria deixar você entrar nesse lugar? Muitos talvez vão dizer, eu cuidei do meu pai, eu ajudei crianças na rua, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui uma boa pessoa, eu. Não tem eu nessa conta. Você entende? Não é uma bolsa de valores, não é uma planilha do Excel, que você está fazendo a contabilidade se foi mais ou foi menos. Não. A Bíblia fala que o castigo do pecado é a morte, no singular. Aquele que pecar deve morrer. Não tem com Deus uma conta de mais ou menos. Todos diante de Deus pecaram. Não é verdade? Essa deve estar na nossa consciência. A nossa consciência deve trazer claramente que a ira de Deus é justa sobre mim. E se Deus não me aceitar por causa das minhas práticas, Deus foi justo. Mas Deus é o justificador daqueles que pela fé confiam na justiça de Cristo. Deus é o que justifica o ímpio, mesmo que ele não tenha feito por merecer. Mas ele creu no Cristo, ele creu no Filho. Essa é a verdade das boas novas, que nós não fizemos por merecer. E por isso que eu falo que o apóstolo Paulo estava falando com amor para eles. Estava falando com amor para um povo, dizendo àquele povo, eu tentei muito. Eu sei que muitos de nós aqui tentaram. Eu também tentei. Sabe, eu também tentei ser agradável diante de Deus. Mostrar para Deus. E sabe o que acontece conosco? Nós, às vezes, mesmo ainda sendo crentes, tentamos. Não é verdade? A gente começa pela fé, mas quer terminar pelas obras. A gente foi arrancado do lugar podre, horrível, terrível, que a gente não conseguia sair de lá. Vou dar um exemplo, nós éramos como Lázaro, éramos mortos, estávamos num buraco, numa caverna, sozinho nós não conseguíamos sair de lá, se não fosse a voz de Jesus dizendo, venha para fora. Foi a voz de Jesus, por meio do chamado, através da obra do Espírito Santo, que regenerou o nosso coração e nos tirou daquele lugar. Mas agora muitos de nós querem completar a carreira pelas obras. A fé que nos salvou deve ser a fé que nos mantém até o fim.
Sabe, nós não somos justificados diante de Deus pelas obras da lei, pelo nosso mérito. Não é porque você veio aqui hoje e cantou no louvor, e tomou a ceia, e leu a palavra, e ouviu a pregação, que você vai embora e você vai ser mais justo diante de Deus. Não é por isso. Sabe, se você veio aqui buscando o senso de justiça própria, eu vou tirar isso de você hoje. Vou arrancar. Não é por isso. Não é por isso. Nós viemos aqui já respondendo o que Jesus fez. Nós viemos aqui adorá-lo. Nós viemos aqui exaltar o seu nome. Nós viemos aqui glorificar o majestoso, o grande, o poderoso. Nós viemos aqui com todas as nossas debilidades, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, dizer: Senhor, obrigado. Porque nós éramos como um mendigo atrás de pão, e o Senhor nos concedeu pão. Nós tínhamos as mãos vazias e sujas pelo pecado, mas o sangue do teu precioso Filho, que se tornou maldição em nosso lugar, levou o nosso pecado, levou a nossa maldição, levou a nossa sujeira, a nossa iniquidade. Nós viemos na igreja de Cristo glorificar o Cristo da igreja, adorar o Cristo da igreja, lembrar dos méritos de Cristo, lembrar da glória de Cristo, lembrar da obra de Cristo, fazer isso continuamente, repetindo, porque não é cansativo para nós. Para muitos tem se tornado cansativo, porque eles querem encontrar isso nas suas boas obras, na sua prática. Meus irmãos, ninguém é justificado. Verso 10, caminhando para o final. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Sabe, o apóstolo Paulo está mudando a perspectiva daquelas pessoas. Não tem a ver contigo, com o que você faz, com o que você deixa de fazer, com as tuas boas práticas. Eu quero conhecer Jesus. Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero conhecer Jesus. Sabe, deve ter um anseio no nosso coração, pelo que o apóstolo Paulo está falando: olha, se eu precisar me identificar com a sua morte, está tudo bem, mas eu tenho uma expectativa no poder da ressurreição. Eu entendi essa obra de Cristo de ser justificado ao ponto que eu já tenho um desejo por aquilo que vai acontecer, mesmo que eu morra, mesmo que eu parta daqui. Eu quero conhecer Jesus. Paulo não estava exaltando a morte, amém? Não estava dizendo: olha, eu quero morrer. Não, Paulo não está fazendo isso. Mas Paulo está dizendo que existe para os crentes em Cristo Jesus um conhecer a Ele que nós ainda não conhecemos. Que ainda nós não conhecemos. Como o apóstolo Paulo mesmo em Corinto vai dizer: hoje nós conhecemos em parte. Em parte. Eu já falei isso aqui, vou repetir, porque às vezes, como o texto fala para a gente repetir, eu vou repetir. Para não ser cansativo. Hoje, nós conhecemos a Deus como num espelho. O que isso quer dizer? Nós temos sempre que ter um intermediário. Nós não vemos face a face, como Ele nos vê. Ele já nos vê face a face. Mas Paulo vai dizer que um dia nós o conheceremos como somos plenamente conhecidos. Haverá um dia que aqueles que foram justificados pela fé verão o seu Senhor face a face. Não mais por um espelho, não mais dependendo de algo, de um intermédio, mas poderão vivenciar um relacionamento pleno com Ele, como hoje nós nos relacionamos aqui. Como hoje nós vemos um ao outro. Isso era o que o apóstolo Paulo ansiava. Ele ansiava pelo poder da ressurreição, pelo poder de ver o seu Senhor face a face e ser conhecido por Ele, ou seja, conhecer Ele como Ele era conhecido. Isso deve ser um anseio do nosso coração. Maranata, ora vem Senhor.
Nós somos criados para isso. Esse é um desejo do nosso coração. Esse é um anseio no seu coração. E às vezes a gente tenta colocar outras coisas como um substituto disso, como os substitutos sagrados. E às vezes o substituto sagrado é o quê? A boa obra. O meu esforço. Porque eu acho que por eu fazer isso, eu vou ser mais conhecido de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que você já é plenamente conhecido. Você não vai ser mais conhecido ou menos conhecido porque você faz isso ou aquilo outro. Você entende? Não é por isso. Você já é plenamente conhecido por Ele. Isso é muito bom. E deve haver no nosso coração o anseio de ser plenamente conhecido. E por fim, para nós terminarmos, o apóstolo Paulo diz que para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. De alguma forma. Paulo desmistifica um pouco algumas coisas. Sabe, às vezes a gente quer lidar, fazer uma exegese, ter uma interpretação, vai acontecer assim, vai ser assado, vai ser dessa forma. Meus irmãos, dentro da escatologia, falo isso com muito carinho e gosto da escatologia. Mas a principal questão da escatologia é que Cristo vai voltar. É que Ele vai vir buscar a sua igreja. Se é antes da tribulação, se é depois, se tem o milênio, se não tem o milênio. Sabe, tome cuidado com essas coisas. Para você não perder de vista que de alguma forma vai acontecer. E quando a gente perde de vista isso, a gente perde de vista a preciosa alegria de que um dia nos encontraremos com Jesus face a face. Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela lembrança da Tua palavra, que nos alerta, que nos corrige, que nos exorta a não buscarmos, Pai, a justificação, sermos aceitáveis diante de Deus pelas nossas boas obras. Senhor, nós queremos servir a Ti. Nós queremos amar a Ti, servir a nossa igreja, servir nas nossas casas, mas não permita, Senhor, não permita que esse anseio seja o desejo de nos justificar diante de Deus e mostrar para o Senhor o quanto que nós somos bons. Seja uma forma de acharmos que somos melhor que o nosso irmão do lado. Seja uma forma de arrotarmos santidade. Não permita que isso esteja em nosso coração, Senhor. Esvazia de nós, nessa manhã, esse senso de justiça própria e auto-merecimento diante do Senhor. E nos leva a confiarmos na Tua justiça, procedente da fé em Cristo Jesus. Se há irmãos e irmãs aqui dentro hoje, junto conosco, Senhor, que ainda pela graça não foram alcançados, e não depositaram a fé no Cristo que justifica, que o Senhor possa levá-los a essa fé essa manhã. Que a Tua graça possa transformar o coração deles, regenerando, Senhor, o entendimento deles, vivificando eles, depositando no coração deles, Senhor, fé, para que eles possam confiar no Teu Filho, Cristo Jesus, o justo e justificador daqueles que depositam a fé neles. Se há pessoas, Senhor, que se sentem pesadas, pesarosas, e veem, Pai, o relacionamento contigo como um fardo, porque tentam merecer o relacionamento com o Senhor, que nessa manhã eles possam receber pela fé o Senhor como o justificador deles, e terem um relacionamento com o Senhor para sempre. Senhor, nos ajuda a vivermos assim, porque a nossa tendência na carne é tentar sustentar a nossa vida contigo, no nosso esforço, mas obrigado, porque temos a certeza que nós sustentamos a nossa vida contigo, por meio do Teu esforço, da Tua obra e do Teu mérito. Que cada um de nós aqui presente, Senhor,
Que o Senhor nos ajude a sustentarmos esses valores pela fé por todos os dias da nossa vida, até o dia que nos encontrarmos com o Senhor face a face e vermos a glória e a majestade do nosso precioso Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas no seu lugar. Amém.